last two presentations, Nas nossas últimas duas apresentações, we started in the book of Daniel, começamos estudando o livro de Daniel. and we found another witness in Matthew 24. Achamos uma outra testemunha em Mateus 24. And by these studies, we saw that prophecy seems to end in Millerite history. Com esses estudos, nós chegamos à conclusão que era para o mundo terminar no tempo milerita. All the chapters of Daniel, Todos os capítulos de Daniel, they tell you about Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. todos esses capítulos, eles falam de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. And then the end of the world is marked. E logo é marcado o fim do mundo. But when we talk about Rome, pagan and papal Rome, Só que quando nós falamos de Roma, pagã e papal, then we see that ends in 1798. nós conseguimos ver que esse fim tem que ser 1798. End of papal Rome we mark after the 1260. Porque o fim de Roma papal nós marcamos depois dos 1260 anos. So if 1798 marks the end of papal Rome, Então, 1798 marca o fim de Roma papal. then the judgment and the work that needs to be done, the judgment and the work that is illustrated in these chapters, E depois o juízo e a obra que está sendo ilustrada nesses capítulos, at the end of these chapters, ao fim desses capítulos, describes the work that needs to be done in the time period of 1798. descreve qual é a obra que era para ser feita depois de 1798. So the cutting out of the stone, Então, esse cortar da pedra, the opening of the books, quando se abrem os livros, the end of the 2300 years, o fim dos 1200, das 2300 tardes de manhãs, and the tidings out of the east and north. e os rumores do Oriente e do Norte. They all seem to point to a time period after 1798. Todos eles parecem apontar para esse período que acontece bem logo depois de 1798. And also Matthew 24 Também, Mateus 24, points us to the sun coming on the clouds of heaven, Mateus 24 nos fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. after those days, it says. Fala bem assim, depois daqueles dias aparecerá o sinal do Filho do Homem. After the great tribulation. Depois da grande tribulação. So the sun coming on the clouds of heaven Então, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu is illustrated after the 1260. fica sendo ilustrado depois dos 1260. So when we think about that, Quando nós pensamos nisso, that prophecy seems to end in Millerite history, de que as profecias parecem que elas eram para terminar na história milerita, then we wonder or we question, like, what about these 220 years until the time we are living? nós perguntamos então, que desses 220 anos que aconteceram que levam até o nosso tempo? There's so much prophecy that is still in the future. Porque ainda nós temos muita profecia que fica no futuro ainda. How does that work? How was it possible for Jesus to come back in this history? There is so much prophecy that needs to be fulfilled. Como funciona isso de que Jesus poderia ter voltado naquele tempo, quando nós ainda temos muita profecia para se cumprir? Maybe that looks maybe that seems to be difficult. E isso talvez seja ou pareça uma dificuldade. But I think it also teaches us something how the word of God works. Só que eu também acho que isso nos ensina como funciona a palavra de Deus. In this time period after 1844, Nesse período aqui, depois de 1844,
depois de 1844, Sister White has several testimonies a irmã White tem várias testemunhas where she says that it was possible for Jesus to come back if the people remained faithful. onde ela fala bem assim que era para Jesus voltar naquele período se o povo tivesse se mantido fiel. I think we read a testimony from the year 1868. Eu acredito que nós lemos um testemunho, esse que está aí, do ano 1868, and 1883, e depois lemos outra citação de 1883, where she says Jesus could have come back if the people remained faithful. onde ela diz que Jesus ia voltar se o povo fosse fiel naquele momento. Naquele tempo, se tivesse mantido fiel. Sister White was a prophet. A irmã White, ela era profeta. In all her writings, she believed that Jesus would return soon. E em todos os seus escritos, ela acredita que Jesus voltaria em breve. She always believed that these prophecies were pointing to the second coming of Christ. Ela também acreditava que todas essas profecias apontavam para a segunda vinda de Cristo. What we did here on the board, Mas o que nós fizemos aqui no quadro, that all these prophecies pointed to 1798, 1844 time period, onde todas essas profecias de Daniel apontam para 1798, 1844, esse período. that's what the Millerites believed. É isso que os mileritas acreditaram. They believed this chart shows exactly the same thing that we did here on the board. Ou seja, esses diagramas, eles ensinam exatamente a mesma coisa que estamos colocando ali nesse diagrama do quadro. And Sister White never stopped believing that. E a Mike White nunca deixou de acreditar nisso. She always believed in her writings, Ela in sempre, her life, sorry. Ela sempre acreditou nos seus escritos, na sua vida. she always believed in that this reform line would finish the work. Ela sempre acreditou que essa linha de reforma acabaria a obra final, That there would be a loud cry onde aconteceria autoclamor, where people would faithfully accept the Sabbath, onde as pessoas de forma fiel iam aceitar o sábado before the close of probation, antes do fechamento da porta da graça. and Jesus would return. E assim Jesus ia voltar. This was the picture that Sister White had in her writings and all the Millerites. Essa é a imagem, a ilustração que a irmã White tinha. Todos os mileritas ou de Pioneers, All the Millerites. e todos os mileritas. Well, pioneers, I guess, as well. So, a reform line always starts with a time period of darkness, Nós sabemos que uma linha de reforma sempre começa com um período de trevas. or to speak in the language of the 2520, E usando a linguagem dos 1520, before 1798 is marked a scattering. Antes de 1798, nós marcamos espalhamento. And then after 1798, we see that God starts to gather his people. E depois de 1798, nós vemos a Deus juntando ao seu povo. And this gathering should have continued all the way through. E esse ajuntamento era para continuar durante todo esse período. But if you go to early writings 74, Só que quando vocês vão para primeiros escritos, página 74, it is called the gathering time. se chama o tempo de ajuntamento, acho. You mean the title? The title of the chapter. Como é o título? O título? Primeiros escritos, página 74. And then she talks about a vision she had.
ela fala de uma visão que ela teve. She received this vision in 1850. Ela recebeu essa visão em 1850. So here in 1850, Então, vamos botar aqui 1850. it says, "The Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people, and that efforts must be redoubled in this gathering time." O Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do teu povo e que se devia fazer esforços redobrados nesse tempo do ajuntamento. So for the second time, he gathers his people. Pela segunda vez, o Senhor vai ajuntar seu povo. And then it continues. In the scattering, Israel was smitten and torn, but now in the gathering time, God will heal and bind up his people. E continua falando, na dispersão, Israel fora castigado e maltratado, mas agora, no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. In the scattering, efforts made to spread the truth had but little effect, accomplished but little or nothing. But in the gathering, when God has set his hand to gather his people, efforts to spread the truth will have their designed effect. Na dispersão, fizeram-se esforços para espalhar a verdade com os esforços para espalhar a verdade com pouco êxito. Pouco ou nada tendo sido conseguido, mas no ajuntamento, quando Deus coloca a sua mão para readquirir o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão o seu esperado efeito. So it says that God stretches out his hand to gather his people for the second time. Então, diz que o Senhor pela segunda vez estendeu a sua mão para ajuntar seu povo. So if he gathers for the second time, it means there's also a second scattering. Significa que se Deus, por uma segunda vez, ele está ajuntando o povo, tem que então existir um segundo espalhamento também. We know that God's people was scattered here and was gathered here. Sabemos que o povo de Deus foi ajuntado, né, nesse primeiro período e depois foi espalhado e depois ajuntado. And this was supposed to go all through the end, the gathering. E esse ajuntamento teria que chegar até o final da obra. But we understand since 1844, since the disappointment, Só que nós entendemos que desde o desapontamento do ano 44, God's people were scattered again. o povo de Deus foi espalhado mais uma vez. And they needed to regroup, they needed to go over their truths again. Regroup. Yeah. Então eles tinham que sei lá, reagrupar e reestudar todas as verdades de novo And then in 1850, para quando eles chegarem a 1850, God shows Sister White o Senhor mostrou para a irmã White that God's people, it is the second time now that God stretches out his hand to gather his people. que Deus ia estender a sua mão uma segunda vez para ajuntar seu povo. And this was supposed to go all the way through the end. E esse juntamento era para acontecer até o final da obra. But we understand that the Laodicean condition had come into the church. Mas também sabemos que a condição laodicense chegou também naquele tempo. Covetousness, worldliness, A cobiça, a mundanidade. they were comfortable here. Eles estavam ficando confortáveis aqui. And they started to misinterpret the prophetic message. E aí quando eles começam a interpretar erradamente a mensagem profética, And in 1863, em 1863, they rejected their prophetic foundation eles rejeitam o fundamento profético. by rejection of the 2520. Quando rejeitaram os 2520. So this gathering, or this time period that was supposed to be a gathering, Então, esse período, que era para ser período de ajuntamento, never really became the gathering that God planned for. nunca foi realmente esse ajuntamento que Deus tinha planejado ser. And it became this gathering here at the beginning, went all the way through. Então, o que foi realmente foi um espalhamento
desde o 44 para frente. Sim, até nós. So, let me say this together. Then I do. So, this gathering never happened actually. Então, esse ajuntamento que ela falou nunca aconteceu realmente. And God's people went into spiritual darkness. E o povo de Deus caiu em trevas espirituais. But I believe Mas eu creio, that Sister White, eu acredito que a irmã White, always in her writings and in the messages she brought and received, em seus escritos, nas mensagens, tudo que ela falou, was believing that Jesus still returned soon. Ela Would sempre- return soon. acreditou que Jesus voltaria em breve. I don't think she herself understood that they were in this gathering, as I put it here. Não sei se ela entendia que eles estavam num período de espalhamento, como eu estou colocando aqui. But this is an important thing. De qualquer forma, é um assunto importante isso aí. Understand sometimes her writings. Para entender os seus escritos, algumas vezes é importante isso. In regard to yeah, let's go to 1 Testimonies 409.1. Vamos para Testemunhos volume 1, T1 409.1. So because they did not predict the second coming, Sorry. What? Because they didn't predict it. because of the disappointment in 1844, Por causa do desapontamento em 1844, many people started to set new times. muitas pessoas começaram a marcar novas datas. And Sister White refers to these examples many times. E a irmã White, ela faz menção desses exemplos muitas vezes, Where she says that we should not set new times, new dates. onde ela diz que não deveríamos marcar mais tempo, It's against God's will novas datas, porque é em contra da vontade de Deus to set new time. estabelecer tempo de novo. There's no time setting after 1844. Não tem mais marcação de tempo depois de 1844. That's what we read, and that's what we as Adventists generally believe. É isso que nós conseguimos ler, é isso que os adventistas em geral acreditam. So as soon as somebody comes with a time message, he is kind of like set aside. Então, sempre que uma pessoa vem, prega alguma mensagem que tem esse elemento de tempo, ela é deixada fora. It's not my purpose to go through these quotes Não é meu propósito passar por cada uma dessas citações, and explain why we in our movement started to set time, porque nós, como movimento, começamos a marcar tempo. because that's what we're doing now. Porque nós estamos fazendo isso agora. But we have these many quotes talking about not setting time. Temos esse monte de citações que falam de não marcar tempo. And we need to know how we can justify our time setting. And we need to know. We need to know why we are allowed to time set, E nós- although there are these quotes. E nós precisamos conseguir explicar por que estamos marcando tempo, mesmo tendo todas essas citações. I have one quote, it's 1T409. Sorry. I have one quote. See, I think I translate something wrong. Oh. Ou seja, temos que saber explicar, apesar... Essa palavra vocês têm? Apesar dessas citações, nós temos que saber explicar esse problema. Ok. So this quote. I have one quote here, 1 Testimonies 409. Então, tenho Testemunhos 1, seria a mesma página, só que T1, 409. Uhum. I just want to read the first part. Gostaria de ler só a primeira parte dessa citação. I found it interesting because let's read it first.
It says, I saw that God tested his people upon time in 1844. Are you in the middle? Oh, Second? oh, here. Okay. You can go. I saw that God tested his people upon time in 1844, but that no time which has since been set has borne the special marks of his hand. He has not tested his people upon any particular time since 1844. Vi que Deus provou seu povo sobre o tempo em 1844, mas que nenhum prazo estipulado desde então trouxe assinalados sinais de sua mão. O Senhor não testou seu povo sobre qualquer tempo em particular desde 1844. I find this sentence interesting Eu acho essa citação bastante interessante. because Muito interessante. she's kind of like saying all the times that were set after 1844 Porque ela quase como que diz que todos os tempos que foram marcados depois de 1844 did not receive the approval from God. não tinham aprovação do Senhor. Or she says it in such a way Na verdade, ela diz isso de uma forma where you kind of can see that, how do you say? Or at least in English, when I read it, it says, no time which has since been set has borne the special marks of his hand. vou ler como diz aqui no português, mas nenhum prazo estipulado desde então trouxe assinalados sinais de sua mão. She kind of leaves room open for that there might come a time where it is, where it receives his special mark. É como se, acho, ela deixasse a possibilidade de que se tivesse o sinal de aprovação de sua mão, talvez seja possível. But that's reading maybe too much into a text. I don't know. Mas talvez estou... do you mean like twisting? Trying to pull out so much? Mhm. Talvez seria como tirar muitas coisas do texto. Talvez não esteja isso aí. Because there's many texts where she is more clear about that. Porque nós sabemos que ela tem outras citações onde ela é bem mais clara em quanto a isso. So when we go to in our Bibles, let's go in our Bibles to Vamos para nossas Bíblias. Can I have that marker? which one? Thank you. 2 Thessalonians Segunda de Tessalonicenses. Second Thessalonians 2 verse 1. 2:1. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there comes a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. So what he says here in verse 2 and 3 is that you should not expect Jesus to come back soon. E o que diz nesses versos 1 ao 3 é que eles não tinham que esperar a Jesus vir em breve. Paul did not have a message that
announced or predicted or announced the soon coming of Christ. Paulo, ele não tinha uma mensagem que predizia a vinda de Cristo. He placed the coming of Christ into the future Ele, na verdade, colocou a vinda de Cristo no futuro because there needed to happen some things first. porque algumas coisas tinham que acontecer primeiro. The falling away of O homem de perdição fala? except there comes a falling away Apostasia. first. Mhm. Antes que venha a apostasia, ele fala. So when we go to the Great Controversy 356, Então, vamos agora para o grande conflito 356, 356.1. GC 356.1. it says the Apostle Paul warned the church not to look for the coming of Christ in his day. Still not there. Onde ela fala bem assim. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. That day shall not come, he says, except there comes a falling away first, and that man of sin be revealed. Porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. And then Sister White says, not until after the great apostasy and the long period of reign of the man of sin can we look for the advent of our Lord. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. The man of sin, which is also styled the mystery of iniquity, the son of perdition, and the wicked, represents the papacy, which, as foretold in prophecy, was to maintain its supremacy for 1260 years. Esse homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e o iníquo, representa o papado, que conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. This period ended in 1798. The coming of Christ could not take place before that time. Paul covers with his caution the whole of the Christian dispensation down to the year 1798. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. And then it says, it is this side of that time that the message of Christ's second coming is to be proclaimed. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. So Paul, in his message, Paulo, na sua mensagem, he lives in a time period after Christ. Paulo vive na história, no período de tempo, logo depois da morte de Cristo. And he lives in a time period where he says, you should not look for the soon coming of Christ. Ele vive num tempo onde ele fala para eles que não devem esperar a vinda de Cristo em breve. This is only going to happen after a certain time period. Porque só vai acontecer depois de certo período de tempo. We know that is 1798. Nós sabemos que isso é 1798. So, so if we have Paul here, Se aqui tivéssemos Paulo, he already lives in a time period where God's church is. Well, he lives in the beginning of the church that went into apostasy. ele vive na história da igreja que vai entrar em apostasia. And he knows that this needs to have an end. This needs to have an This end. apostasy.
E Paulo sabe que depois que essa apostasia tem que chegar também a seu fim. And it comes to its end in 1798. Sabemos que termina em 1798. And this quote says, it is only after this time, so only after 1798, E na citação fala bem assim, que é só depois de 1798 where you are allowed to, or where the message of Christ's soon coming is supposed to be brought. onde só depois dessa data uma mensagem respeito à vinda de Cristo pode ser pregada. So this was a Sim. message based upon time. Essa mensagem que chega aí é uma mensagem baseada em tempo. In the time period of Paul, there was no message allowed based upon time. Mas no tempo de Paulo, nenhuma mensagem baseada com tempo era para ser pregada. The message on time is the message on these charts. Porque a mensagem de tempo é essa mensagem que está nos diagramas, It was pointing to 1844. que apontam para 1844. When we use this example, Quando usamos esse exemplo do quadro, then we see that there is a time that there is a time to not preach time and there is a time to preach time. nós conseguimos ver que tem momentos onde é para pregar, onde não é para pregar mensagem de tempo, e tem outro momento onde é para pregar mensagem de tempo. And we need to understand what is the criteria or what is the element that decides whether it is time to preach time or not. Então o que precisamos saber é qual é o critério, qual é criteria or Element. qual é o elemento que faz que tenha que ser pregado uma mensagem de tempo. And this is how we understand it. Paul was living in a time period of a scattering. Como nós entendemos é assim, Paulo, ele vivia num tempo de espalhamento. And the scattering continued until 1798. E o espalhamento continuou até 1798. And when you're living in a time period of a scattering, E quando você vive numa história, num período de tempo de espalhamento, you're not allowed to have a message based upon time. você não pode dar nem ter uma mensagem baseada em tempo. If you would do that, it would lead to fanaticism. E se você faz, você vai ser levado ao fanatismo. So here, after 1798, we mark a gathering. Então, desde 1798 é quando nós marcamos o ajuntamento. So this is a time period where God opens up a message based upon time. E é ali, bem ali, quando Deus abre uma mensagem que tenha o elemento de tempo. This is a time period where you're allowed to know the time you're living in, or allowed to know when Jesus returns. E esse é o tempo onde já você está permitido a saber quando é o tempo da vinda de Cristo. So in a time period of a scattering, you don't know about time. In a time period of a gathering, it is required to know the time. Num tempo de espalhamento, você não pode nem vai saber nada sobre a mensagem de tempo. Quando você está no juntamento, é requerido você saber a mensagem de tempo. Another example. Num outro exemplo. This is Millerite history. This is one of the reform lines that we are familiar with. Aqui está ilustrada a história millerita, uma linha que nós todos estamos familiarizados. But there are several reform lines that we studied in the past. Mas temos mais outras, tem outras linhas de reforma que nós conhecemos e estudamos no passado. We have the time period of Noah, Temos o período de Noé, Moses. Moisés, We have, let's say, we have Christ. temos de Cristo. Let's take these three. Vamos falar só dessas três. All these reform lines and the others one as well, they all have time in it. Essas linhas e outras também
todas elas têm o elemento de tempo. What we do when we study the reform lines, O what que we nós, do, o que nós fazemos quando estudamos as linhas de reforma, they all have a similar structure. nós sabemos que elas têm todas umas estruturas semelhantes. Semelhantes. And we apply all these symbols, or we recognize all these symbols that are all quite similar, and we place these symbols into our time. Então nós achamos todos esses símbolos que têm muita semelhança com o nosso tempo e os trazemos para a nossa linha e comparamos. And by doing so, we are able to illustrate our time. Ao fazermos isso, nós conseguimos ilustrar o nosso tempo. So there's always a divine symbol coming down. Sempre tem um símbolo divino ou celestial que desce. There's an increase of knowledge and a formalization of the message. Tem um aumento de conhecimento e uma formalização dessa mensagem. There's a reformer called to bring the message. Tem um reformador que é chamado para trazer essa mensagem. There's always a closed door at the end. Sempre tem uma porta se fechando no final dessa linha. So these are the things that we bring down to our line. São todos esses elementos que nós trazemos para a nossa linha quando estudamos. But all these lines, they also have the element of time. Mas todas essas linhas, elas têm o elemento de tempo. And it was in these specific histories always required to recognize the time. E em cada uma dessas linhas sempre foi requerido você entender e saber esse tempo, esse elemento de tempo. If you don't recognize in the time period of Moses Se você não reconhecia isso no período de Moisés, that the prophecy that was given to Abraham was about to fulfill, de entender que essa profecia que foi dada a Abraão estava prestes a se cumprir ou terminar, you would miss the whole history. You would be lost. você perderia completamente o que estava acontecendo, você se perderia. And that's basically what happened with all of them. E basicamente foi isso que aconteceu com todos. Because in the history afterwards, they rejected all the light that they received in the beginning. In the wilderness, they rejected all the light that they received in the beginning. Porque nós sabemos que o Israel ele rejeitou toda a luz que foi dada para ele quando estava no período do deserto And they died in the wilderness. e morreram no deserto. Noah, you had 120 years of preaching. Na história de Noé temos os 120 anos que ele pregou. In the time period of Christ, No período de tempo de Jesus, the very first thing Jesus says when he starts preaching, a primeira coisa que Jesus disse quando ele começou a pregar foi in Mark 1:15, em Marcos 1:15. Jesus says, "The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel." Onde Jesus diz que o tempo se cumpriu. It's what? 1:15. Onde fala bem assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. So what time was fulfilled? Qual foi o tempo que se cumpriu? There was a certain time he was referring to, Havia um tempo em que Jesus estava se referindo. and it was necessary E era to necessário recognize that. reconhecer. If you go to Galatians 4:4, Se vocês vão para Gálatas 4:4, it says, "But when the fullness of the time was come, God sent forth his son." mas vindo a plenitude dos tempos, Jesus enviou seu filho. So what fullness of time was come? O que significa essa plenitude dos tempos? So there was a time that needed to be fulfilled. Significa que havia um tempo que tinha que se cumprir. And we understand that to be the end of the 70-week prophecy. Nós entendemos isso como sendo o cumprimento da profecia das 70 semanas. There was a time in the book of Daniel pointing to the cross. Havia um tempo, depois do tempo de Daniel, que apontava para a cruz. And if you didn't understand Daniel in this time period, Se você não entendia Daniel nesse período de tempo aí, you would not recognize your Messiah você não conseguiria reconhecer ao Messias and crucify him. e você ia crucificar ele. So all these
reform lines, all these histories, Então, todas essas linhas de reforma, todas essas histórias, they have characteristics that are similar, elas têm todas características que são semelhantes, and we place similares. them on our line, E todas elas nós as colocamos em nossa linha. and therefore we should, time, which is an element in all these lines as well, should be part of our line as well. Então, o tempo, que é um elemento que também se acha em todas essas linhas, tem que ser um elemento que se acha em nossa linha. All these lines, all the reform lines, Todas essas linhas de reforma are time periods of gatherings. são períodos de ajuntamento. After a period of darkness. Um ajuntamento que veio depois de um período de trevas. So what we learn is that in a gathering time, God uses time as an element, and it is required to recognize it. E o que nós entendemos é que quando Deus está juntando, ele usa o elemento de tempo. He uses the element of time too? He uses the element of time, and it is required to recognize it. Deus usa o elemento de tempo no período de ajuntamento e é requerido de nós entender. So we now, here in our time period, Então nós sabemos em nosso período de tempo, in the time period after 1989, ou seja, depois de 1989, so we are living here in 2019, nós nos achamos aqui em 2019. we say after 1989, Nós dizemos que depois de 1989, God is cutting out his stone, Deus começou a cortar a pedra. or he's gathering his people. Ou seja, ele começou a juntar o seu povo. Because in this time period before, they were scattered. Porque no período anterior a esse, o povo de Deus foi espalhado. That's this scattering here. Since 1844, God's people is scattered. Ou seja, esse espalhamento que começou depois de 1844. So this scattering reaches until 1989, Esse espalhamento chega até o ano 1989 and then he starts to gather his people. e aí ele começa a juntar o seu povo. So here in this time period, E nesse período, we have Ellen White temos a irmã White in many quotes e muitas citações telling us that we should not set any time. onde ela diz: não precisamos marcar tempo. Não devemos marcar tempo. Because after 1844, we should not set time, is what she's saying. Porque ela diz que depois de 1844 não pode marcar tempo. So we are having the same challenge or problem or situation as the Millerites. Nós estamos experimentando o mesmo desafio, a mesma situação em que se encontraram os mileritas. Because the Millerites, they were told by the Protestants, you cannot predict the time of Christ. Porque os mileritas, eles foram ensinados e acusados pelos protestantes de que eles não podiam marcar tempo. Because the Bible tells us. Porque a Bíblia fala que não pode. But still, the Millerites were allowed to set time, and they were correct. It was a God-given message. Mesmo assim, os mileritas pregaram o tempo e era uma mensagem de Deus. Paul said here, we should not set time. Paulo aqui, ele diz que não devemos marcar tempo. Well, we now know that the message of Christ's return was only allowed to happen after 1798 in the gathering time. Mas nós sabemos que nesse período de ajuntamento, I didn't get it. But We know. now know that the message of Christ's return was only allowed to happen after 1798. Só que nós sabemos que essa mensagem que era para pregar a vinda de Jesus só podia acontecer depois de 1798. So what we're saying is that we understand to live in a gathering time, Nós então acreditamos que hoje estamos vivendo num período de ajuntamento. and although we have a prophet telling us that it is not that we should not set a time, Então, mesmo que nós temos um profeta que diz bem assim, não pode marcar tempo. we believe that it's required to recognize time in the period we live in now. Nós acreditamos que é requerido reconhecer o elemento de tempo em nosso tempo, num tempo de ajuntamento.
Paul's comment here, or Paul's language, is limited to the time or the dispensation he's living in. As palavras de Paulo, a declaração que ele faz está limitada à dispensação que ele vive. Paul lives in a different dispensation than the Millerites. Paulo vivia numa dispensação diferente à dispensação dos mileritas. And the same thing with us. E o mesmo acontece conosco. Ellen White's comments and writings Os comentários e escritos da irmã White were limited to her dispensation. foram limitados para a sua dispensação. Ellen White lived in a different dispensation than we do. A irmã White ela vive numa dispensação diferente da nossa. We sometimes would like to have Ellen White as a prophet of our time, Nós às vezes queremos ter a irmã White como uma profeta de nosso tempo agora. but Ellen White is actually a prophet of another dispensation. Mas a irmã White é de fato uma profeta para outra dispensação. And that's why we should deal with her writings in the same way as we deal with, for example, Paul or any other prophet. E é por isso que nós deveríamos lidar com os escritos dela, assim como nós lidamos com os escritos de Paulo. They have their limitations, or they have their context. Eles têm o seu próprio contexto. So far, so good. Até agora tudo bem? So this is the subject of time. Esse aqui foi o tópico de tempo. This is just one of the topics that rises or pops up for us here at the end of the world. É um dos tópicos que aparece agora em nosso tempo, nossa dispensação. In regard to how do we understand Sister White? How do we read Sister White? Que tem a ver com como é que nós lemos os escritos da irmã White. Because if a general Seventh-day Adventist would know what we are doing, Porque se um adventista do sétimo dia comum soubesse o que nós estamos fazendo, they would think that we are fanatics. eles diriam que nós somos fanáticos. We're going against the spirit of prophecy, Estamos indo em contra do espírito de profecia and we just do whatever we want. e que basicamente estamos fazendo o que nós queremos. That's what it looks like from outside, from people who don't understand what we're doing. E é assim como se vê, como parece para uma pessoa que está fora do movimento. But I think it is for us, individual within the movement, also good to know why we're doing what we're doing. Mas eu acredito que é importante para nós, como indivíduos dentro do movimento, entender por que estamos fazendo o que fazemos. Because you might not have had a problem with the time setting what we're doing now, Talvez vocês não tenham nenhum problema com marcar tempo. but we need to explain our friends and family and others as well. Mas sim precisamos saber explicar para nossos amigos ou família, Because this was the main problem of Protestants in Millerite history. porque era também o mesmo problema, o principal problema que eles tinham com os protestantes na época, no tempo milerita. You're not allowed to set time Você não está permitido marcar tempo, não. to predict the coming of Christ. Não pode predecir a vinda de Cristo. And they were using the Bible. E eles, lembram, estavam usando a Bíblia. And the Millerites, they had the same Bible, they had these texts, E os mileritas, eles também tinham a mesma Bíblia que eles. but they knew, they had so much witness that they knew that the Protestant misinterpreted these texts. Só que os mileritas tinham muitas evidências e provas de que os protestantes estavam interpretando erradamente aquele texto. And that's what we are facing as well. E é isso o que hoje nós estamos enfrentando também. So Sister White is a prophet A irmã White, ela é profeta in a different dispensation. numa dispensação diferente. And that has implications for us in regard to this topic. And it has implications. It has implications for us to the topic of time. E isso tem implicações com respeito o assunto de tempo em nossa geração. But this opens up
the possibility that there are other topics as well that we need to get a better understanding of. Isso abre também a possibilidade. Isso abre também a possibilidade de que tem outros tópicos do espírito de profecia que devemos também entender. That we should understand what it means. That we should understand. That there is a possibility that other subjects will open up that we need to have a better understanding of. Tem a possibilidade de que outros tópicos sejam abertos que tenhamos que entender melhor, assim como esse. We often have a certain belief or things that we believe because Sister White says. Nós temos certas crenças de coisas e nós dizemos que é assim porque a irmã White fala. And now we need to be able to place that in the right context. Só que agora nós precisamos ter a habilidade de conseguir colocar as coisas no contexto correto. Realize that she lives in a different dispensation. Entender que ela vive numa dispensação diferente. All these things should be considered when we read Sister White. Todas essas coisas têm que ser consideradas quando nós lemos os escritos da irmã White. And that may sound a little liberal, E talvez pareça um pouco liberal, because there's many people who don't like Sister White and they just pick and choose what they want. porque sabemos que tem muitas pessoas que não gostam da irmã White e eles pegam só algumas coisinhas que eles gostam do que ela fala. But I don't think these people use a right methodology to understand Sister White correctly. Eu também não acredito que essas pessoas estejam usando a metodologia correta I think para entender os escritos dela. it's all about how do we read, what methodology do we use. Mas tem tudo a ver com como lemos, que metodologia usamos para entender. And when we use the right methodology, we will understand and know what is required for us today. E quando nós estejamos usando a metodologia correta, vamos entender o que é requerido para nós saber hoje. So, I don't have time to open up a new topic. Eu não tenho tempo de abrir mais, não tenho tempo para abrir um tópico diferente agora. At least not for this presentation, but we can probably do that for a later presentation. Não nessa apresentação, mas talvez numa outra vamos entrar no outro tópico. Are there any questions? Tem alguma pergunta? 'Cause then I think I'll leave it. Oh dear, yeah. I have a few minutes left, but Eu ainda tenho só uns minutos, mas no, I'm not going to start a new thing because that's going to take a long time. então não vou começar nenhum tópico a mais. So, shall we close with prayer? Fechamos com uma oração então? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I pray, Lord, that we all will recognize the time we're living in, eu peço, Senhor, que cada um de nós possa entender o tempo em que nós vivemos. that we understand the methodology that we are required to use. A metodologia que é requerido para nós usar e entender. We pray that we will be able to make it our own. Eu peço que possamos segurar essa metodologia, fazer dela nossa. Lord, I pray that you watch over us during this camp meeting, Peço que o Senhor nos cuide nessa campal, that we receive a blessing being here. que possamos receber uma bênção ao estarmos aqui. Protect us from dangers, from technical problems. Nos protege, Senhor, de qualquer tipo de problemas e problemas técnicos também. Bless the hands that work in the kitchen. Abençoe as mãos que estão trabalhando na cozinha. Bless the people that work on the background, the things that we don't really see. Abençoe essas pessoas que estão detrás de bastidores fazendo o trabalho. Everybody has its work or duty to do. Todos têm o trabalho e seus deveres para cumprir. I pray that you bless each and every one of us. Peço que o Senhor abençoe cada um deles. We ask this all in Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém.